né? Nós estamos aqui hoje para poder continuar a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e nós chegamos no capítulo 9. No domingo nós vimos aqui a exposição com o irmão Roger, né? E o capítulo 8 termina Paulo falando que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Nós não conseguimos nos separar do amor que Ele tem por nós. O mundo não consegue. A ação maligna não consegue. Os homens maus não conseguem. Enfim, nada, nem o presente, nem o futuro, nem o porvir. E Paulo termina o capítulo 8, né? Termina essa parte da carta, trazendo uma segurança, sabe, firme ao cristão, uma segurança firme à igreja do Senhor Jesus, que nós estamos guardados no amor dele. E o que é interessante, que no capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai mostrar para a gente, né, inspirado pelo Espírito Santo, a importância de Israel no plano de Deus. A Israel geográfica, a nação de Israel, a importância que eles têm e como tudo coopera para os propósitos divinos, como tudo coopera para os propósitos daqueles que amam ao Senhor. Lembrando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós dizemos tudo, são as coisas boas e as coisas más. A gente nunca pode esquecer isso, irmãos. Nós estamos num mundo quebrado pelo pecado. Nós estamos em meio a pessoas, inclusive nós fomos afetados pelo pecado. A diferença é que na vida do cristão chegou uma novidade de vida, chegou uma viva esperança. E é o que Paulo vai começar a fazer a partir do capítulo 12. Paulo ele faz uma exposição a respeito do Evangelho de Jesus. E muitos consideram que Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, é o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Muitos consideram que a carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, é a exposição mais profunda do que significa o Evangelho, do que significa as boas novas de Jesus Cristo. E a partir do capítulo 12, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando a respeito de uma vida prática, né? Falando a respeito de uma vida prática que os cristãos precisam ter, que eles precisam evidenciar quanto a seguir Jesus. Irmãos, nunca foi falado para a gente, em nenhum momento o Senhor mentiu, até porque o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor falou que a nossa vida, ela é feita também de aflições, ela é feita de dificuldades, ela é feita de dilemas. E vamos ser sinceros, a gente sente isso na nossa alma. A gente, quando para poder pensar a vida, por que muitas pessoas parecem porque entraram naquele modo de vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas só que, na verdade, elas têm aflições, mas só que, na verdade, elas estão preenchendo as aflições com prazeres momentâneos, com aquilo que elas acham que vai responder aos anseios da alma. Mas nada responde aos anseios da alma como Jesus responde. O dinheiro responde uma pequena porção. Boa noite, minha irmã. Os prazeres da carne, sejam eles sexuais, os prazeres que vêm através de substâncias como álcool ou drogas, satisfazem num pequeno momento. Ou qualquer outro tipo de prazer. Mas apenas Jesus Cristo e a sua palavra responde de forma eficaz aos anseios da alma, aos anseios da vida, aos anseios do ser humano. E outra coisa, irmãos, sabe, nessa missão que o Senhor nos deu, de estar pastoreando o seu rebanho, de estar guiando o seu rebanho em direção a Ele, em direção à sua palavra. O Evangelho é para a vida. O Evangelho não é para alguns momentos da vida. Outra coisa, esse negócio, Jesus é minha prioridade. Vamos corrigir isso também. Jesus é a nossa centralidade. Sabe por quê? A gente já falou isso aqui também. Porque quando a gente fala que Jesus é a prioridade, tudo bem.
eu comecei, Jesus é minha prioridade. Eu completei a minha prioridade, agora eu posso fazer tudo distante. Não! Jesus é o centro das nossas vidas. Vamos imaginar aqui as nossas atividades, a nossa vida como um círculo, né? Aí tem aqui as tarefas. Minha tarefa é com a minha casa, minha tarefa com os meus filhos, minha tarefa com a família, minha tarefa com o meu trabalho, minha tarefa com os meus vizinhos, minha tarefa com os meus irmãos, minha tarefa com a igreja. Jesus não é uma dessas tarefas. Jesus é o centro desse círculo. Jesus é aquele que norteia todas as nossas tarefas. Não existe espaço, eu vou trabalhar. Para o cristão, isso é em Cristo. Jesus, fica aqui, porque agora eu vou fazer coisas lá que não diz respeito ao Senhor. Ou então eu vou fazer coisas lá às quais o Senhor não participa. Não faz sentido. Não faz sentido. E esse é o grande chamado. Sabe o que acontece? As pessoas hoje estão achando que o evangelho, que vida com Deus, se resume a experiências metafísicas ou espirituais. E o que é isso? Eu preciso ir para o culto para ficar cheio. O que é isso? O cristão, ele precisa andar cheio todo o tempo. Mas não é de uma experiência de choro ou de uma experiência, ao qual eu senti um arrepio. Sabe por quê, irmãos? Acordes musicais faz isso. Sonoridade da música mexe com a gente. E vamos ser sinceros, eu não sei aqui a vida de vocês. Se for pegar os meus anos vividos, a boa parte dos meus anos, eu não era cristão. O Senhor me converteu em 2018 ao cristianismo. Quantas vezes eu me emocionei em show ímpio? Em show ímpio, que eu quero dizer, em shows assim que o intuito do show não era glorificar a Deus. Uma música, sabe, que mexe mais contigo. Uma letra, um violão, um acorde. Então Deus não se resume a arrepios. Deus não se resume à experiência metafísica. Sabe qual é o preço que Jesus nos chama a pagar de segui-lo? É a vida. Seguir Jesus é com a vida. Eu ter a oportunidade de melhorar minha renda de uma maneira errada, eu não vou melhorar. Eu vou pagar o preço de continuar sem os R$1.500 a mais, sem os R$2.000 a mais ou sem os R$1.000 a mais, porque eu quero glorificar o meu Senhor. É talvez para eu poder ser aceito no meu grupo de amigos, no meu grupo de trabalho, ou até na própria igreja, eu preciso participar de coisas que não convêm. Eu preciso estar na rodinha da fofoca. Eu preciso estar na rodinha da mentira. Deixa eu entrar aqui na rodinha dos escarnecedores. Deixa eu me assentar à mesa com os zombadores. Esse é o preço que se paga de seguir Jesus Cristo, irmãos. Não é participar disso. É quando alguém quiser já começar algum farelinho de mentira e fofoca. Chama o irmão. Chama a irmã. A Bíblia não diz que é para você se acertar com ele, para você resolver as coisas com ele. Mas, cara, o mentiroso vai pagar o preço da mentira, o fofoqueiro o preço da fofoca, o adúltero do adultério, o corrupto da corrupção, o iníquo da iniquidade. Que nós não sejamos esses. Que nós não sejamos esses. Mas eles mentem. Os caras ali, meu grupinho de amizade lá da época antes, eles é com eles. O chamado é esse, é nos abstermos, é nos separarmos destas coisas. Antes nós éramos escravos desse velho homem, e antes esse velho homem tinha domínio sobre nós. E aí a gente está achando que vida com Cristo é vida de rotina, de igreja, de ministérios. E eu quero ser bastante enfático com vocês nisso, não é. Seguir Jesus é pagar o preço com a vida. Eles estão me fazendo mal, eu vou pagar eles com bem. Jesus explicou isso. Que proveito tem quando você faz bem a uma pessoa que te faz bem? É fácil. Um exemplo, Hillary, além de uma irmã em Cristo, se tornou amiga da nossa família. Hillary é gentil com a nossa família, é agradável, é boa. É fácil eu fazer essas coisas por Hillary também. É fácil nós sermos agradáveis, gentis e bons com ela. É fácil. Mas o grande chamado é pagar o preço com aqueles que nos maltratam, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos perseguem. É a gente, esse é o grande chamado. É nós fazermos isso, sabe? E nós chegamos aqui no momento que Deus ele vai falar sobre soberania, ele vai falar sobre a sua vontade, ele vai falar que ele é Senhor. Ele tem os planos dele, os desígnios dele
E às vezes a gente não entende, mas às vezes não é para a gente não entender mesmo, não. É para a gente poder confiar e seguir. Porque vamos ser sinceros, irmãos, se não fosse por fé, a gente não conseguiria caminhar, não. Se nós formos nos apoiar no nosso próprio entendimento, se nós formos nos apoiar no que os nossos olhos têm visto e no que nossos ouvidos têm ouvido, já era fé. Nós lemos aqui no capítulo 8 com o Roger domingo, esperança que se vê não é esperança. Eu tenho a esperança do reino vindouro. Eu tenho esperança da salvação prometida. Eu tenho esperança, nós temos esperança do novo céu e da nova terra. Nós temos esperança nas moradas celestiais. Mas quem já viu aqui as moradas celestiais? Quem já viu aqui o novo céu e a nova terra? Nós estamos caminhando para lá por fé. E a fé é isso, a firme convicção das coisas que não se veem, daquilo que nós esperamos. E o que hoje as pessoas não estão suportando e aguentando? Caminhar por fé. Eu também não quero chegar aqui e falar, meu Deus, como é fácil. Não é nem um pouco fácil. Caminhar por fé não é nem um pouco fácil, mas é possível. Por quê? Porque aquele que guarda a nossa fé, aquele que é autor e consumador da nossa fé, ele prometeu que ele estaria conosco até o final dos tempos. E aí, a gente vai entrar no capítulo 9, mas eu quero só trazer a nossa lembrança a partir do versículo 37 do capítulo 8. Só uma esperança que a palavra nos diz. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por que ele diz do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Que é a maior prova de amor do que Deus fez por nós. Vamos ser sinceros, para pensar de forma rápida. Qual a maior prova de amor que já deram na sua vida? Já deram por você? Pensa, alguma pessoa já fez por você o que Deus fez por nós? Entregando Cristo na cruz? E nem vai fazer. E nem vai fazer. Irmãos, as pessoas estão apenas aparentando que está tudo bem. As pessoas apenas estão aparentando que estão resolvidas. Quais? Aquelas que não se apoiam verdadeiramente, única e exclusivamente no Senhor Jesus. Sabe por quê? Nós precisamos vender o retrato de que está tudo bem. Está todo mundo vendendo o retrato de que está tudo bem. E essa é uma grande dificuldade com relação ao Evangelho. Por quê? Porque Jesus não veio para quem está tudo bem. Ele veio para o doente, ele veio para aquele que está reconhecendo que tem dificuldades, que tem problemas, que tem fraquezas. Tem depressão, tem ansiedade, tem não sei o quê, tem câncer, tem não sei o quê, tem problemas financeiros, irmãos. Olha quantos irmãos nossos que estão passando por isso ao redor do mundo, por todos os locais. E nós vamos entrar aqui no texto agora e nós chegaremos aos remanescentes. 9, versículo 1. É o apóstolo falando. Digo a verdade em Cristo, não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Aí Paulo fala o seguinte: sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. E aí a gente pensa, olha só, Paulo, uau, é o que a gente faz aí hoje, né? Uau, apóstolo Paulo, o maior bandeirante do Evangelho, o grande pregador de Deus aos gentios, um dos maiores plantadores de igreja da história, um homem com uma vida dedicada ao Evangelho. Claro, foi perseguidor e matador de cristão até certo ponto. Olha o que Paulo está falando aqui. Sinto grande tristeza e tenho incessante. Sabe o que ele está falando? Vocês sabem o que é incessante? É aquilo que não cessa. Eu tenho incessante dor no coração. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado. Mas calma aí, tá? Esse mesmo apóstolo foi o que escreveu ali em cima que nada pode nos separar do amor de Deus. Aqui ele está trazendo uma linguagem metafórica, uma metáfora, uma ilustração. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Sabe qual é a dor de Paulo? É ver que o Senhor Jesus chegou para aquele que era seu
para o seu povo. E o seu povo não quis. Rejeitou a pregação do evangelho. Sabe qual foi a diferença deles para a gente hoje? Um exemplo. Eles viram o evangelho encarnado. E sabe o que é interessante? O evangelho não é uma novidade, ele é uma boa notícia, tá? Jesus não trouxe uma novidade para os judeus. Jesus não trouxe, meu Deus, uma coisa. Não. Jesus chegou como? Eu sou a lei e os profetas. O que vocês receberam desde o princípio, eu sou. Tipo assim, judeus, a lei que vocês estão agarrados a ela, os profetas aos quais vocês estudam, se dedicam a estudá-los, beleza, que vocês rejeitaram e matá-los. Eu sou a lei e os profetas. E eles rejeitaram. E o que acontece? Paulo foi chamado depois que o Senhor Jesus tinha sido assunto aos céus, amém? Porque o Senhor já aparece glorificado a Paulo. Lá na frente, a igreja começou com os 11, né? Aí eles fizeram aquela escolha, surgiu Matias, e um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo sendo comissionado apóstolo e se juntando ao grupo dos apóstolos, 13 apóstolos, né? 13 apóstolos. E Paulo, a igreja iniciou. Lembrando que a igreja em Roma, ela iniciou com os judeus. Judeus que foram convertidos ao cristianismo no dia de Pentecostes. Eles saem de Jerusalém animados, felizes, convertidos e retornam a Roma. Eles estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Mas só que a história diz que foi começando sendo convertidos gentios em Roma. Chegou um tempo que a igreja em Roma tinha um número maior de gentios do que de judeus. E sabe o que Paulo está falando? Eu tenho tristeza todos os dias, eu tenho incessante dor no meu coração. Por quê? O judeu continua endurecido. O judeu continua rejeitando a pregação do evangelho. E enquanto eu meditava nessa palavra, me veio um paralelo. Eu queria fazer um paralelo com vocês, irmãos. Vamos ser sinceros. O Brasil, falta evangelho, é uma nação ao qual foi proibido a evangelização? Não. Sabe quando que a evangelização começou sendo permitida, além da Igreja Católica Apostólica Romana? Lá nos anos 1800, com Dom João VI. Dom João VI começou a flexibilizar a pregação do evangelho, permitindo que os ingleses que chegaram com o protestantismo aqui e outras nações que também foram chegando, holandeses, franceses, que eles alargassem, né, a pregação do evangelho. O que era proibido era a construção de templos, com cara de templo. Mas já nos anos 1800, os protestantes podiam se reunir em locais próprios para isso. Só não podia dar cara de templo. E por que eu estou fazendo esse paralelo com vocês? Desde os anos 1800 que essa nação é evangelizada. A gente hoje vê aí em São João da Barra diversas igrejas, e todos os municípios e todos os estados dessa nação. A grande questão é qual é o evangelho que prosperou. Para o povo judeu não faltava a palavra de Deus não, irmãos. Não faltava ensinamento, não. A diferença é que eles estavam rejeitando a Cristo. E quando eu falo isso, tá, esquece denominações, tá? Porque a questão de Cristo não é com esse evangelho institucionalizado, não, tá? Não que nós devamos rejeitar as denominações, porque existem muitas boas denominações, existem muitas boas congregações, tá? A gente não pode achar que só uma congregação, uma denominação é detentora da verdade, não. Porque isso não existe, não. O único que é detentor da verdade é Jesus Cristo. O único que é inquestionável, que é totalmente verdadeiro, é Jesus Cristo. Os homens são falhos, os homens erram, né? O que nós precisamos olhar é para aqueles que estão buscando viver aquilo que pregam. É o que eu gosto de falar lá em casa. Aqui em casa vocês vão encontrar um pecador, mas o hipócrita vocês não vão encontrar, não. Vocês vão encontrar alguém que erra, mas alguém que está lutando contra os seus erros e os seus pecados no poder do Espírito Santo, porque sozinho eu não consigo. Mas um hipócrita que prega uma coisa e que na vida vive outra, principalmente dentro do lar, isso não. E isso precisa ser a atitude de todo cristão. E Paulo está falando isso. Paulo está falando, vocês estão agarrados à lei, à justiça da lei,
Mas vocês não estão aprendendo nada. Vocês estão rejeitando a graça. Vocês estão rejeitando a verdadeira salvação que está em Cristo Jesus. E aí nós vamos prosseguindo. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória. Qual glória? Aquela Shekinah da presença do Senhor. As alianças, a lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas. Ele está falando, tudo Deus começou com vocês, o povo judeu. Aquela nação que foi prometida, aquela nação que foi eleita. E também deles descende o Cristo segundo a carne. Eu falei para vocês que da descendência de Davi viria o Salvador, o Messias. Veio, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre, amém. E Paulo está falando, e não pensemos que a palavra de Deus falhou. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Deus não falhou através das suas promessas, da sua aliança, através do Cristo. O povo judeu era aquele que tinha Shekinah, a glória de Deus entre eles. O Senhor prometeu que habitaria no meio deles. O Senhor ordenou o tabernáculo, depois o Senhor ordena o templo. O Senhor era com eles. Era o povo que tinha a primazia do culto. Como hoje nós, a igreja, temos a primazia do culto, eu volto a falar, irmãos, culto não é coisa de não convertido, de ímpio. Culto é coisa de cristão. Quem presta culto a Cristo, a Deus, é cristão. É aquele que segue a Cristo. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Aí ele explica. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Um exemplo, filho de cristão é cristão. Não é por carne. O filho do pastor está salvo, porque o Léo... Não! É por graça, é por fé, a salvação é individual. Se o Léo e o Levi e o Nicolas, que é filho da Hillary e do Gilberto, não reconhecerem o Senhor por graça, tendo como instrumento a fé, que Ele é Senhor e Salvador da vida deles, é individual. É um passo de fé em relação a Deus. A salvação é individual. Pelo contrário, por meio de Isaac, será chamada a sua descendência. Abraão teve 2 filhos, não é? Esaú primeiro e Isaac. Mas aprove ao Senhor chamar a descendência através de Isaac. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. E o Senhor instituiu Abraão, eu falei Esaú, né? Esaú é com Jacó, isso aí, obrigado, Hillary. Isaac e Ismael, né? Teve Ismael da egípcia, mas a promessa, a aliança do Senhor era com Sara, era com Isaac. Versículo 9, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Lembra a promessa lá em Gênesis? E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. Agora sim, e os gêmeos ainda não eram nascidos, não tinham nem feito nem o bem nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. E aqui é interessante, por quê? Porque Paulo ali atrás falou que ele trocaria a salvação dele, ser separado de Cristo, para que o povo dele pudesse ser salvo. E uma coisa que eu pulei lá e só queria lembrar rapidinho, irmãos, como tem sido a nossa vida de oração diante do Senhor, apresentando os nossos. Por mais que às vezes nos pareça que a salvação deles está cada vez mais distante, de que eles continuam cada vez mais endurecidos. Sabe o que acontece? Essa parte não pertence a gente. Aquele que vai ser salvo, aquele que não vai ser salvo, pertence ao Senhor. Mas a gente nos é dada a missão de continuar orando, de continuar intercedendo, de continuar confiando, de continuar crendo. Sabe, irmãos? Muitas vezes a gente está apresentando diante de Deus as petições dessa vida. Senhor, cura meu filho da doença. Senhor, prospera meu filho. Melhora isso, melhora aquilo. E quanto à salvação?
E quanto à ruína eterna? E quanto à condenação eterna? E aqui nessa parte, o que Deus, através de Paulo, está falando para os judeus é o seguinte: ele está ensinando que a escolha de Deus não tem a ver conosco. Quando ele falou ali, o 11, e os gêmeos ainda não eram nascidos, não tinham feito nem bem nem o mal. Deus, ele não separou Isaac para poder cumprir os seus propósitos da sua descendência e não escolheu Esaú baseado no bem que ele viu em Isaac e no mal que ele viu em Esaú. O Senhor simplesmente escolheu, é o propósito dele, é a vontade dele. E de repente, o Senhor já responde a Paulo, porque devia doer em Paulo: Senhor, aqui é o povo da aliança, esse daqui é o povo da promessa, porque eu salvo, Senhor. Eu estava lá igual a eles, cego, impedido de enxergar o seu filho Jesus. E o Senhor removeu as escamas dos meus olhos. Mas por que aqueles que caminhavam comigo continuam cegos e endurecidos? O Senhor aqui responde a Paulo e responde a Israel e responde a gente hoje. Porque quantas vezes nós não tivemos essa dúvida? Senhor, por que a gente e por que não eles? Por que eu estou aqui crendo no seu filho e meu pai não está, minha mãe não está, os meus filhos não estão, meus netos, os meus vizinhos, os meus amigos? E é o que o Senhor está respondendo. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aqueles que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú, que diremos então? Que Deus é injusto? E às vezes essa é uma dúvida nossa. É o que Paulo está respondendo ali aos judeus. Porque vamos ser sinceros, irmãos, tá? Eu vou falar por mim aqui. Eu já achei Deus injusto nessa questão aqui de salvação. Teve um momento que eu estudando a palavra, eu lendo, eu pensei assim, não está fazendo sentido. Deus é amor. Deus amou o mundo, a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho. E por que uns estão sendo salvos e outros não estão sendo salvos? Mas a grande verdade é que a nossa maneira de olhar a justiça de Deus está errada. Na verdade, ninguém merecia. Nós que estamos aqui no caminho, nós não merecíamos. Pai, você está com uma caixa de bombom. Ela é sua, o Senhor comprou. E o Senhor deu a algumas pessoas bombons e a outras ali o Senhor não deu. O Senhor é injusto por isso? O Senhor se sente obrigado a dar bombom aos outros porque eu quis dar uma caixa de bombom para a família X e a família Y eu não levei um bombom para eles. Não! Da mesma maneira acontece com a graça. A alguns o Senhor escolheu dar graciosamente. Mas isso vai aprofundar aqui um pouco mais também. Que diremos então que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Lembra Moisés? A passagem do bezerro de ouro? Deus se ira, Moisés se irou ao ver aquilo e o Senhor falou, vou consumir todo mundo. E Moisés intercede pelo povo. Lembra de um momento que uma intercessão de Moisés, ele falou, Senhor, se o Senhor for fazer esse povo todo perecer, risca o meu nome daquele livro ao qual o Senhor escreveu o meu nome. E o Senhor diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Sabe por quê, irmãos? A misericórdia de Deus não está condicionada a alguma coisa. Sabe por quê? Senão deixaria de ser misericórdia. Por que Deus tem misericórdia? Porque é do caráter de Deus ser misericordioso. Deus tem misericórdia porque Ele é misericordioso. Deus escolheu usar de misericórdia conosco porque Ele é misericordioso. Deus escolheu usar de misericórdia conosco não porque Ele nos deve alguma coisa, mas porque Ele é misericordioso. A misericórdia de Deus não está baseada numa dívida. A misericórdia de Deus está baseada em quem Ele é. E quem Ele é? Misericordioso. Deus bondoso, Deus misericordioso. Né? Então Ele escolheu. Nós estamos no capítulo 9, no versículo 15. Estamos indo para o 16 agora, da carta de Paulo aos Romanos. E é o que ele diz, eu vou usar de misericórdia com quem eu quiser usar de misericórdia e terei compaixão
de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Então, é isso que ele está explicando aqui. Deus não usa de misericórdia para com homens e mulheres baseado naquilo que ele vê, baseado no bem ou no mal que nós praticamos. Deus escolheu. Eu sei que às vezes isso é conflituoso na nossa cabeça. Por quê? É o conflito de Paulo. Lembra que Paulo falou num capítulo lá atrás, miserável homem que sou, quem me salvará do corpo dessa morte? Aí ele começa aqui dizendo que ele tem uma grande tristeza e incessante dor no coração. Só lembrando, aquilo que é incessante é aquilo que não cessa. Essa é a vida de Paulo, com relação quando ele olha os perdidos, os não salvos, aqueles que estão perecendo, aqueles aos quais outrora, vamos pegar agora o nosso pensamento, quantos amigos nossos de vida, quantas pessoas nos acompanhavam naquela vida que desagradava ao Senhor, nós fomos resgatados daquela vida, e quantos deles continuam na velha vida, na antiga vida, e isso às vezes nos traz confusão, porque e é a analogia de Paulo, se eu pudesse me tornar amaldiçoado e ser separado de Cristo, para que ele chegasse à salvação, eu desejaria isso. Mas por que a gente? Não cabe a gente ficar querendo entender o porquê a gente. Cabe a gente adorar esse Deus que nos resgatou. 17, agora já começa a ampliar a explicação disso. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Aí sabe o que acontece aqui? Parece que é um Deus mau, que preparou Faraó para a perdição. Não é isso que o texto está nos dizendo. Pelo menos é assim que nós temos entendido aqui. Vocês lembram a passagem de Faraó? Vou começar a lembrar com vocês. Moisés, vai lá com teu irmão e fala isso e isso para Faraó, para poder deixar o povo partir. Faraó não. Aí a Bíblia dizia que Faraó endurecia o coração. Aí o Senhor dava a chance de Moisés e Arão lá novamente. E por que essa longanimidade de Deus? Por que Deus já não chegou logo de primeira? Eu sou Deus todo-poderoso, blum, explodia tudo e libertava o povo. Por quê? Porque ele estava usando de misericórdia e compaixão com Faraó, dando oportunidade a Faraó se arrepender, a reconhecer os seus erros, a se dobrar à vontade do soberano Deus. E é isso que Deus está fazendo com os homens. Irmãos, guardemos isso. Deus não tem prazer em ver homens perecendo. Deus não tem prazer em ver homens morrendo sem estarem salvos. O Senhor se deleita em misericórdia. Vou fazer aqui uma comparação para tentar aproximar bem da gente. Pensa agora aquela comida ou aquela sobremesa que quando você está comendo, você está ali, sabe, se deleitando, feliz. Não sei o que é, se é um bombom, um hambúrguer, um sorvete, uma pizza, um arrozinho, um feijão e um ovinho frito, seja o que for. Não tem quando a gente está naquele momento de êxtase. Vamos aprofundar isso. Ou quando você está perto de alguém que você muito gosta, que essa pessoa, sabe, te dá alegria. Tu tá ali perto daquela pessoa, sabe, tu vai sentindo a tua alma ficando mais leve, sabe, a tua vida, um papo bom, aquele papo que começa assim 8 horas da noite, quando tu espanta, deu 11 horas da noite, parece que passou 10 minutos só. O Senhor se deleita em ser misericordioso, irmãos. O Senhor se deleita em ser compassivo. O Senhor se deleita na salvação. Se Ele não se deleitasse nisso, por que esse grande plano? Por que essa grande obra? Tem várias coisas explicando a vida, várias coisas. E tem Deus explicando através dele mesmo, do Evangelho, das Escrituras. Corrigindo, nos chamando, nos colocando num caminho eterno. Nos colocando num caminho de verdade. Está tudo se apresentando como verdade para a gente. Está tudo se apresentando como um caminho para a gente. Está tudo se apresentando como uma vida para a gente. E está Jesus falando, ó, eu não sou uma das oportunidades não, tá? Eu sou a única oportunidade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando a Bíblia diz que o Senhor fala que eu levantei Faraó para poder mostrar o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra, depois de Faraó ficar endurecendo o coração, a Bíblia diz, agora eu que vou endurecer o coração de Faraó.
E por quê? Para poder mostrar que Deus é soberano sobre todos os aspectos, inclusive sobre a salvação. Lembra Jonas? Vai pregar para Nínive. Aí Jonas falou, se eu for para Nínive, Deus é muito bom, Deus é misericordioso. E Jonas, como um judeu, tinha profunda raiva de Nínive. E, inclusive, os judeus, na época de Jesus, eles olhavam os gentios como os vasos de perdição. Não, esse povo gentio, isso aí não presta para nada, são os cães, são os cachorros. Isso daí não serve para nada. Aí Jonas fala, eu vou fugir, porque eu sei que se eu for, Deus vai converter esse povo mau, esse povo ímpio. Aí Jonas foge, acontece aquilo tudo. Aí tem um trecho de Jonas que ele coloca assim, ó, ao Senhor pertence a salvação. E esse é um lema que a gente traz assim fortemente para os nossos dias. Ao Senhor pertence a salvação. O Senhor exaltou o nome dele, mostrando, Faraó, você se endureceu, fez. Mas no final, o que se cumpre é a minha vontade. Eu falei que chegou a hora do povo sair. Eu falei, Moisés, levanta, vai que o povo vai sair. Eu não criei uma condição, eu anunciei, o povo vai sair. E o povo saiu. Logo, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e também endurece a quem Ele quer. Aí continua o texto. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Sabe o que o judeu está falando? Tipo assim, se eu estou preparado para poder ter essa vida ao qual eu vou ser endurecido, se Deus está me guiando para a perdição, como se Ele estivesse num videogame, jogando, né? Vamos imaginar um videogame e um bonequinho. Deus está lá jogando e está me levando. Eu sou o bonequinho que estou indo para a perdição. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que Deus fala. A palavra do Senhor diz que são os homens que caminham para a perdição. Os homens endurecidos nos seus corações. Os homens endurecidos, amantes do pecado, que caminham para a perdição. Aí Paulo responde aqui, inspirado pelo Espírito, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Trazendo um exemplo agora, é o que Paulo está falando. Vamos supor, o telefone que está aqui com a gente agora. Aí o meu é Samsung, outro ali é Xiaomi, outro é iPhone, aí sai andando. Por que você me fez assim? Por que você me fez Samsung e não me fez iPhone? Por que você me... É mais ou menos isso. O Senhor é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. Lembra quando Deus levanta Samuel para poder ir ungir Davi profeta? Samuel chegou na casa do pai de Davi. O próprio profeta foi olhando como o homem vê. Porque Davi tinha vários irmãos. E aos olhos de Samuel eram os outros irmãos que seriam. Por quê? Os outros irmãos de Davi, eles eram soldados do exército de Israel. Eles eram soldados de Saul. Aí lembra o que o Senhor fala para Samuel? Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu sei que é conflituoso, irmãos. Por que uns estão indo por um caminho, outros estão indo por outro caminho? Mas por quê? Porque o Senhor vê como o homem não vê. Tem questões, sabe, que é isso. E eu não estou me aprofundando nisso com vocês porque não é o nosso intuito. Irmão, você não tem noção de como esse capítulo que a gente está estudando, isso às vezes de agregar e unir os irmãos, como esse capítulo separa os irmãos. Esse capítulo é um capítulo cheio de controvérsias, que trouxe brigas seculares para a igreja. Eu ainda me arrisco a dizer com confiança, não apenas brigas milenares para a igreja, que mais descontribui do que contribui. 21. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, e só lembrando aqui uma coisa, tá? Essa ira aqui, porque às vezes também faz um estrago. Eu sou o Deus irado. Você eu estou criando já a partir de agora para poder perecer. Não é isso. A ira de Deus se mostra contra o pecado. A ira de Deus se revela contra a iniquidade. O Deus se ira contra o pecado. Mas aí o que é pecado? É tudo aquilo que é ofensa contra Deus e é uma ofensa contra o próximo. Irmãos, mentira é pecado?
E geralmente mentira é contra Deus ou é contra o próximo? É contra o próximo. Ninguém chega para ninguém. Tia Marlene, ó, eu bem vi Deus fazendo aquilo. Tem até uns loucos que falam em nome de Deus, né? Muitas mentiras. Mas é contra o próximo. Então a gente precisa compreender bem isso. Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição. Está vendo aqui o que a Bíblia falou? Ele suportou com muita paciência. Nós, falando da minha idade, foi com 32 anos, Rolando? 33. Conversão. 33. Então vamos dizer, Deus suportou com muita paciência em relação a mim. 33 anos. 33 anos ali, ó. Pronto. Para poder experimentar da ira do Senhor. E aí é assim com cada um de vocês. Mas nós experimentamos de quê? Da misericórdia, da compaixão de Deus. 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a sua glória. Irmãos, sabe quem que carrega a glória de Deus? Foi o que a gente falou muito aqui no domingo. Quem porta a glória de Deus? Aquele que confia em Cristo como Senhor e Salvador. Me apropriei disso por fé, compreendendo que eu recebi essa obra na minha vida por graça. A partir de agora, como que eu respondo? Me tornando um mini Cristo, praticando as boas obras de Cristo Jesus. E esses são os vasos de glória. Quem são os vasos de glória? Aqueles vasos que carregam Jesus na sua vida. Estes vasos somos nós. É o que ele está falando aqui. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Dudu, Yasmin, irmã Fátima, gente aqui, todos vocês aqui, nós chegamos à fé por causa de um chamado. O Senhor escolheu nos chamar. Em um determinado momento das nossas vidas, imaginemos assim, Dudu e Yasmin, o Senhor chamou. E aí vamos trazer a experiência de Paulo, mais uma vez. E caminhando aqui para o nosso momento final. Paulo andou cego, durante quanto tempo? Inclusive no início da igreja, no boom da igreja, na explosão da igreja, os 12 lá correndo para poder tornar o evangelho conhecido e Paulo correndo para poder frear o avanço do evangelho. Frear com o quê? Prisão, açoite, pancada e morte. E morte. Mas só que chegou um momento, Paulo indo para Damasco, na missão morte, o Senhor chamou Paulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor chamou ele. O Senhor livrou ele. A quem o Senhor chamou, não só apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. É o que o Senhor está falando aqui. Judeus, vocês achavam que eles eram cães. Vamos imaginar hoje, o judeu olhando para a gente aqui no Brasil, são cães. Esses são os verdadeiros vasos de destruição. Esses são os verdadeiros vasos de ira. E Paulo está revertendo essa questão. Não. O Senhor Jesus veio para vocês, vocês não quiseram, vocês continuam endurecidos, continuam obstinados. Lá no início do capítulo 9, eu tenho uma profunda tristeza e uma incessante dor no meu coração com relação a isso. Mas agora, aquele que não era chamado meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. É o nosso caso hoje, chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Isaías profetizou na época da Síria. A Síria foi aquele povo que veio e carregou as 10 tribos do povo do norte. Pegou as 10 tribos do norte e carregou. Qual era o procedimento dos assírios? Diferente da Babilônia. A Babilônia, quando veio, pegou as 2 tribos do sul e levou para dentro da Babilônia. Os assírios pegaram as 10 tribos do norte e começaram a espalhar entre as nações as quais eles estavam comandando. E sabe o que o Senhor está falando?
Israel, vocês estão gigantescos aí numericamente, mas sabe quem será salvo? O remanescente. Ele está ilustrando isso com o exemplo de Israel. Sabe o que ele falou? Vocês são um povo numeroso agora, Israel, Isaías falando. Vocês são povos numerosos, mas sabe o que aconteceu? Chegou a ruína para vocês. Sabe o que está acontecendo? Sabe quem é o remanescente? É sempre um pequeno grupo. É um pequeno grupo, mas que carrega a promessa, que carrega a aliança que Deus estabeleceu lá atrás. Por quê? A promessa de Deus não está condicionada aos homens. A promessa de Deus está condicionada à promessa de Deus. A aliança de Deus está condicionada à aliança de Deus. Ele prometeu, ele vai cumprir, irmãos. Ele vai cumprir. E é o que ele está falando aqui. Ainda que salve um, ainda que reste um, é o remanescente que será salvo. E eu quero trazer um assunto para vocês. A gente acha que isso é assunto de teologia. Dentro da teologia a gente trata assim, a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é que a gente está vendo aí. É o povo que entra para dentro das igrejas, é o povo que anda com a Bíblia no sovaco. Mas isso não significa que esse é o povo que será salvo. Quem será salvo é o remanescente. E quem é o remanescente hoje, irmãos? É aqueles que estão verdadeiramente em Cristo. Apoiados em Cristo e nada além disso. E é o que a gente chama de igreja visível e a invisível. A visível é a que a gente vê. A invisível é aquela que a gente não vê. A invisível é qual? É aquela que está salva. É aquela que está eleita. É aquela que está escolhida. É aquela que está purificada. E essa é o que o Senhor vê. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Existe hoje Sodoma e Gomorra? Você vê o povo, até um canal interessante no YouTube, Israel com a Aline, eles foram na terra lá de Sodoma e Gomorra. Irmãos, estudos científicos na terra, sabe o que ela está permeada? Enxofre. Níveis de enxofre como não se acha em muitos lugares na terra. Isso é o que? Evidência da palavra de Deus. Por quê? Disse que sobre eles teve chuva, teve saraiva de fogo, saraiva de enxofre. E é um território bem inóspito. Bem inóspito. Inclusive tem umas pedras lá que eles pegam na mão com isqueiro, ela incendeia. Ainda tem na superfície pedra que eles vão lá com isqueirinho ou com fósforozinho, ela fica ali queimando. E quem foi a descendência de Davi que o cumpriu? Está tudo apontando para Jesus. Hoje a gente lê a Bíblia aqui, porque essas profecias estão todas cumpridas. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Aí o problema não é a palavra de Deus, não é a lei de Deus. Porque o judeu continuava agarrado à palavra. Não, eu preciso fazer isso para ser salvo. E eu estou cumprindo a risca. Mas não tem cumpridor. Porque se tivesse cumpridor da lei à risca, da palavra à risca, não precisaria de Jesus. Para que Jesus? Se tem gente que cumpre. Mas foi o que ele falou. Eu não vim para poder revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. E aquele que nela crê não será envergonhado. Por quê? João 6,47 nos diz o seguinte: em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. É uma condição presente. Jesus, quando disse isso, ele não disse em verdade vos digo, aquele que crê em mim, ele terá a vida eterna. E quem é essa pedra de tropeço, essa rocha de ofensa? Para os judeus, Jesus. E para aqueles que não creem, Jesus. Seja eles entre os judeus ou entre os gentios. O evangelho hoje, Jesus Cristo, ele está posto como a grande pedra de tropeço, a grande rocha de ofensa entre as nações.
E foi o que nós estávamos conversando no início, irmãos. Sabe o que acontece? Vida cristã foi trocada por uma vida metafísica. Porque metafísica é fácil, por uma vida espiritual. Eu tive aqui um negócio. Eu tive aqui sensações. Eu sinto muito, eu sou muito cheio. Eu sou muito usado. Vida cristã se manifesta no dia a dia, irmãos. Se alguém me provar o contrário biblicamente, eu mudo toda a minha opinião, todo o meu entendimento. Quando que a gente viu Jesus querendo produzir isso na vida dos discípulos? Vocês precisam estar se enchendo o tempo inteiro. Vocês precisam estar... Não é. Vida cristã é isso, é conhecer a Deus, torná-lo conhecido, obedecê-lo, amá-lo. Como que eu glorifico? Jesus ensinou pra gente como que eu glorifico o Pai. Através da obediência. E é essa palavra que orienta a nossa vida. É essa palavra que orienta os nossos caminhos, né? E o que nós aprendemos aqui de mais importante nesse capítulo 9, para nunca nos esquecermos, Deus é soberano. Deus é soberano. Nada escapa ao conhecimento e ao controle do Senhor. Nossa função é anunciar, é amar, é pregar, é estender as mãos, mas o que cada um vai fazer diante dessa palavra é cada um diante dessa palavra. É cada um diante dessa palavra. Né? Nós precisamos ser encontrados como os remanescentes. E olha o que é interessante, tá? É o Novo Testamento falando sobre remanescente. E biblicamente falando, remanescente é sempre a ideia de um grupo menor, não de um grupo pequeno, de um grupo menor em relação à maioria, tá? Não necessariamente significa um grupo pequeno. É o que nós estávamos falando e eu quero encerrar aqui sobre isso, sobre essa visão. Irmãos, o judeu era algo recorrente no meio deles, abandonar o Senhor e abandonar a sua palavra. Paulo lembrou a eles aqui, vocês são o povo da promessa, o povo da aliança, o povo do culto, o povo que carrega a glória do Senhor. Vocês receberam tudo como primazia. Vocês foram os primeiros a receber essas coisas. E aí Jesus chegou e vocês rejeitaram o evangelho vivo. Vocês rejeitaram o próprio Deus vivo no meio de vocês. Irmãos, não quero me meter nas experiências espirituais de ninguém, mas a gente não vê a Bíblia incentivando que Jesus está aparecendo para todo mundo aí hoje, né? Esse não é o caso. Mas como que Jesus está aparecendo todos os dias para a gente? Palavra, Espírito Santo, oração. Ele está vivo sim, encarnado. Ele não se resume a isso daqui, tá? Um corino, um fitilho, papel impresso. Mas ele está vivo sim. Vivo sim. E por que eu estou falando isso? O Senhor chegou num ambiente onde um povo não era ignorante sobre ele. Jesus não chegou com uma novidade. Ele chegou como a boa notícia. E a boa notícia está anunciada aos judeus há 700 anos atrás, através de Isaías, antes de Jesus. Há 700 anos atrás. Jesus não trouxe nada novo, não. Ele só se colocou, eu sou aquilo que vocês sempre esperaram. O que está anunciado está aqui. E por que eu estou fazendo essa analogia com vocês? A gente estava falando isso no início. Irmãos, Coreia do Norte e Brasil. Quem tem mais liberdade de pregação de evangelho? Brasil. Ou melhor, Coreia do Norte tem liberdade de pregação? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Não. Irmãos, Brasil não falta evangelho, não. Todo bairro tu tem igreja. Tudo quanto é canto. E inclusive tem aumentado, tá? Isso é dado estatístico. Porque nominalmente o número de protestantes, de evangélicos, enfim, tem aumentado. Então tem aumentado o número de igrejas. Eu não estou querendo aqui me opor com relação a isso, não. Mas é para a gente poder refletir. Será se Jesus está sendo aceito ou rejeitado nessa nação? Eu li uma reportagem ontem da BBC em inglês, se eu não me engano, lá de Londres, né? E era um escritor brasileiro escrevendo, né? Qual o nome de cidade, meu Deus? Um correspondente. E uma questão interessante, só uma pequena análise. Ele falou, o Brasil, o mundo, mas o Brasil, vamos falar da nossa nação, está vivendo um boom dos bets. Pega os times de futebol, irmãos. Pega os naming rights dos estádios. Tudo quanto é bet. E o número de protestantes aumentando, inclusive a gente vibrando aí, que nós estamos passando os católicos como se isso fizesse algum sentido, ficar vibrando por essas coisas, enfim. Aí eu fico pensando, o número de cristãos protestantes aumentando. Os níveis de corrupção estão descendo? De maldade? Viciados em apostas? Alguma coisa que está incompatível, pô. Aí me diz,
Jesus está sendo aceito ou rejeitado nessa nação? E aí tá os profetas que nem na época de Jeremias, paz, está tudo em paz. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu tenho certeza que Deus é brasileiro. Ai, meu Deus, felizes por natureza, abençoados por Deus. Aí quando a gente conhece a palavra, é isso? Eu vou ser bem sincero. Eu vejo essa nação rejeitando ao Senhor em largos passos. Igrejas se tornando palanque político. Líderes descaradamente se rendendo ao sistema de todas as maneiras. Me diz se essa nação, sendo levantados monumentos pagãos, se dizendo cristãos, uso horrível de verba pública, tudo aumentando nessa nação, número de divórcios. E eu quero trazer um dado para vocês que é para poder envergonhar. Não a gente que tem lutado, tá, irmãos? Mas para poder envergonhar, talvez esses que estão dizendo feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O número de divórcio entre aqueles que se dizem cristãos está igualando o número de divórcios daqueles que são não cristãos. Tudo aumentando. Juventude entrando em droga com toda velocidade. E não é um problema só de jovens, não, tá? A quantidade de pessoas de idade. E a gente pensa, não, é alcoolismo. Não é só mais alcoolismo, não, tá? São João da Barra acabou a época que era só alcoolismo. E aí me diz, irmãos, Jesus está sendo aceito nessa nação. Mas sabe o que está acontecendo? Ele continua posto como pedra de tropeço e rocha de ofensa. As pessoas continuam brincando de evangelho, continuam brincando de Jesus Cristo. Estão achando que pode ser da sua maneira. Vou pegar a Bíblia. Não, isso não, não fala de corrupção, não. Não, isso não fala disso, não. Qual Jesus, irmãos, que está sendo pregado? Essa nação está cheia de evangelho. Qual evangelho? Isso precisa ficar como uma reflexão séria para a gente. E eu quero falar uma coisa para a gente. Sabe qual é a nossa responsabilidade? Nós somos esses vasos de honra, tá? Não podemos esquecer que a nossa vida não mais nos pertence, tá? Nossas vidas pertencem ao Senhor. Cada um de nós carrega uma responsabilidade divina. Nós somos os vasos de honra que carregam a glória do Senhor. Se as pessoas não estão vendo o Evangelho através da vida de outros, que nós sejamos esses vasos as quais as pessoas vão ver o Evangelho vivo através das nossas vidas. Amém, meus irmãos?